Olá, galera do nono ano. Espero que vocês estejam bem, suas famílias também. Hoje a gente vai começar então as explicações, lentamente, as explicações do módulo 6, tá? A gente vai falar de Guerra Fria, então gostaria de lembrá-los que quem ainda não me mandou o módulo 5, por favor, mande, tá? O que acontece? A Guerra Fria, oficialmente, ela começa em 1961 com a construção do Muro de Berlim. Porém, galera, a gente já pode afirmar que a Guerra Fria ela tem seu início no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Três dirigentes dos principais países, eu tenho Churchill do Reino Unido, eu tenho Roosevelt dos Estados Unidos e eu tenho Stalin da União Soviética. Eles se reúnem em duas conferências, na Conferência de Alta e de Potsdam, para discutir o fim da guerra, para discutir a reorganização política, econômica, territorial da Europa e para a criação da ONU, que depois, mais para frente, eu vou falar para vocês sobre a ONU. Bom, as destruições que a guerra trouxe levaram ao fim dessa liderança da hegemonia europeia no mercado econômico. Eis que, nesse cenário, Estados Unidos e União Soviética começam a disputar essa supremacia econômica, certo? Além da ideia de ser os países disputarem a economia, eles também disputam politicamente, internacionalmente, porque eles vão disputar áreas de influência um com o outro. Então aí nasce o que a gente chama de Guerra Fria. Fria por quê? Ah, professora, porque foi no inverno. Não foi no inverno. Quer dizer, até foi, porque rolou vários conflitos e a gente vai falar sobre eles mais na frente. A gente chama esse período de Guerra Fria. A Guerra Fria, vamos começar pelo começo, nada mais é do que um conflito cultural, político, tecnológico e militar, sem confronto direto entre as duas potências líderes desses dois blocos antagônicos que vão se formar no mundo. Então, por que chama Guerra Fria? Porque os Estados Unidos não invadiu a União Soviética e nem a União Soviética invadiu os Estados Unidos. Então, no território desses países não houve conflito, mas houveram outros conflitos em que esses dois países se envolveram. Exemplo, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, assim, Guerra Fria não quer dizer que não houve conflito, tá, galera? Ah, não tem derramamento de sangue. Tem gente que morre pra caramba. É um período longo, assim, e permeado por vários conflitos. É fria porque não envolve os territórios dos Estados Unidos e da União Soviética diretamente. Eles vão guerrear, sim, tem guerra, tem conflito, em outros territórios, apoiando ora um lado, ora o outro. A gente vai ver isso com calma daqui para frente, tá? O marco, então, dessa polarização, dessa divisão, se dá com a divisão da Alemanha. A Alemanha, pós Segunda Guerra, ela é dividida, a princípio, em 4 áreas de influência, certo? Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Só que o que acontece? Inglaterra e França estão querendo se reconstruir da Segunda Guerra e acaba que os Estados Unidos, porque o território dos Estados Unidos não foi abalado em momento nenhum na Segunda Guerra, então acaba que os Estados Unidos domina toda essa parte, que é a parte capitalista, e no final de todas as contas a gente pode dizer que a Alemanha foi dividida em duas. A Alemanha Ocidental, sob o domínio capitalista, a Alemanha Oriental, sob o domínio socialista soviético, certo? O Muro de Berlim vai dividir, né, a cidade de Berlim, não a Alemanha inteira, tá, galera? Então vão ficar ligados. Em duas partes, ele é construído em 1961, como eu falei para vocês, e ele é um marco físico dessa guerra, tá? Aí o que acontece? Os Estados Unidos, eles vão lançar um programa que chama Doutrina Truman. Esse programa é um conjunto de propagandas ideológicas contrárias ao socialismo. E vocês vão ver que isso vai aparecer no esporte, no cinema, até hoje nos jogos de videogame. Isso ainda aparece, esses resquícios da Guerra Fria. Sempre que os Estados Unidos vão representar um russo, eles fazem
o cara ou só fortão sem cérebro, ou então isso vocês, se vocês observarem com cuidado, vocês vão enxergar. Um exemplo disso bem claro é os filmes do Rocky Balboa, não sei se vocês já viram, principalmente o Rocky 4, é um filme dedicado à destruição da União Soviética pelos Estados Unidos. E é bem interessante ver com esse olhar de Guerra Fria, tá, galera? Além disso, eles fizeram um Plano Marshall, que é um programa econômico entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental capitalista. Então, é assim, o Plano Marshall era ajuda econômica para países capitalistas da Europa que precisassem de dinheirinho, já que os Estados Unidos não tinham tido todo o prejuízo que esses países tiveram na Segunda Guerra Mundial, certo? Também criou a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar entre os países capitalistas. Do outro lado, galera, eu vou ter a União Soviética criando planos também, tá? A Comecon, que é o Conselho Econômico dos Países Socialistas do Leste Europeu, vem também como uma ajuda financeira para os países que precisam por conta dos prejuízos da Segunda Guerra. Só que Estados Unidos vai ajudar os capitalistas, União Soviética vai ajudar os países socialistas. Também tem o Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar entre os países socialistas, tá? O mundo, então, ele tá bipolarizado, ele tá dividido em dois grandes blocos, um bloco capitalista e um bloco socialista. E há uma disputa constante por área de influência. Essa disputa se dá em todos os âmbitos. Também, através da corrida armamentista, cada país queria fazer uma bomba maior, um negócio mais pesado, uma coisa que matasse mais gente em menos tempo. Então aí a gente tem nesta época um medo muito grande das pessoas de uma guerra nuclear, porque tanto Estados Unidos quanto União Soviética estavam desenvolvendo várias armas nucleares e a gente sabe o quanto que isso é perigoso, né? Também teve uma corrida espacial, né, por satélites, para colocar satélites na órbita da Terra, para ver quem chegava, né, primeiro no espaço e tal. Então, em 1961, a gente vai ter, depois de uma experiência com a cadelinha Laika, que a União Soviética mandou para o espaço, a gente vai ter Yuri Gagarin, né, que foi o primeiro homem a ir para o espaço. Em 1969, a gente vai ter o Neil Armstrong, que é o primeiro homem a pisar na Lua, certo? Há também rivalidade nos esportes, tá? A galera fica brigando para ver quem é que ganha mais medalhas em Olimpíadas, né? Há um investimento muito forte, porque eles querem provar que um ou outro são melhores, né? Esportistas. Há também isso no cinema, certo? Nas histórias em quadrinho, aí a gente vai... se a gente fizer uma pesquisa, dá para achar as representações da Guerra Fria em vários lugares aí, né? Culturalmente. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os conflitos da Coreia, do Vietnã e, se der tempo, da Revolução Cubana, porque todos esses conflitos tiveram a participação dos Estados Unidos e da União Soviética, cada uma apoiando um lado das brigas, tá, galera? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para vocês, até lá.